Casos de maus tratos e abusos sexuais contra crianças e adolescentes aumentam na quarentena. E a gente conversa hoje com o promotor de Justiça da Infância e Juventude, Fausto Junqueira de Paula. Promotor, bom dia, obrigada por atender a reportagem do Jornal da Manhã. A quarentena tem aumentado o número de casos de maus tratos, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes? Bom dia, Giovana, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Agradeço a oportunidade aí de falar sobre esse tema tão importante. O número de casos de maus tratos, abuso e exploração sexual de criança e adolescente vem realmente crescendo durante a quarentena. Já vinha crescendo no ano passado. Nós tínhamos, por exemplo, só estupro praticado contra criança e adolescente, 31 casos por dia no estado de São Paulo. Esses casos são boletins de ocorrência. Quer dizer, há muito mais casos. São casos que foram levados até a delegacia de polícia. Há muitos casos que não são levados. Então, com a quarentena, há uma proximidade maior do agressor com a criança e adolescente. Porque, normalmente, o agressor é uma pessoa do ciclo próximo da criança. São pais, padrastos, parentes, avós, que estão próximos da criança. Não só promotores, juízes, policiais, têm percebido essa diferença no dia a dia, mas também os órgãos de proteção. Então, são várias entidades que trabalham com criança e adolescente e com a violência doméstica de modo geral, que realmente vem apontando esse aumento nos casos com a quarentena, dada a proximidade do agressor com a vítima. E isso não é um fenômeno do Brasil, é no mundo todo, Na China mesmo, nós temos estatísticas aí que o próprio governo chinês divulgou do aumento da violência intrafamiliar, doméstica, durante a quarentena, o período da quarentena, que é necessária, mas a gente tem que saber lidar com isso. Qual é a sua orientação e que medidas concretas podem ser tomadas para garantir a proteção de crianças e adolescentes? Como relatar esses casos às autoridades? Primeira coisa, a família deve ser orientada. Os pais, a criança, o adolescente, a família deve ser orientada, deve ser municiada com essas informações a respeito da própria violência, de como que ela acontece. Muitas vezes a criança não percebe sequer que foi vítima da violência. A mãe, que normalmente que pode ser vítima também dessa situação. Pessoas próximas da criança, é preciso que o empoderamento da vítima e das pessoas próximas da vítima, que são responsáveis por ela. Como disse, a agressão muitas vezes vem de quem está próximo mesmo. Então é preciso que nesse ambiente isso seja falado. Isso ajuda a empoderar a vítima, a se levantar contra essa situação e as pessoas próximas à vítima. É preciso também que os órgãos de proteção desenvolvam políticas e ações concretas para enfrentamento dessa situação de violência diante da quarentena. Então, as mídias sociais, o uso das mídias sociais, políticas públicas que alcancem essa família, aproveitar agora esse dia 18, que é o dia de lembrança do combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, aproveitar esse dia para iniciar com mais afinco esse trabalho. E que não fique só no dia 18, que isso continue, evidente, e que possa fazer com que as crianças, adolescentes e pessoas vítimas da violência intrafamiliar conheçam os canais, porque a justiça e a polícia continuam funcionando e integralmente. A justiça funciona com trabalho remoto, mas trabalha integralmente, recebe os casos de violência, processa os casos, aplica as medidas de proteção para criança e adolescente, para a mulher. A polícia continua atendendo, inclusive presencialmente, a polícia civil, a polícia militar. Os canais do 190, do 181, do Disque 100 continuam funcionando amplamente. Isso chega às mãos das autoridades. Então é preciso que o poder público e a comunidade desenvolvam ações concretas de empoderamento da família. A internet, as mídias sociais, elas contribuem para piorar essa situação? Elas contribuem sim para piorar a situação de um lado. E de outro lado pode ser o canal, nessa conjuntura atual, o canal para escoamento dessas denúncias. Então, de um lado, aí contribui, por quê? Porque via internet muita coisa ruim chega para as pessoas. Há uma indústria de pornografia muito grande. Há pessoas que via internet são predadores sexuais de crianças. A polícia, a justiça trabalha diuturnamente para identificar e prender esses agressores que se disfarçam e entram em sites,
infantis, muitas vezes. É muito importante nesse caso da internet que os pais fiquem atentos aos seus filhos. Criança não pode ter acesso à internet desvigiado. Não há intimidade à internet quando você é criança, porque a internet é uma janela para o mundo todo. Não tem computador de ter acesso à internet em quarto de criança, que ele fica sozinho lá. É no corredor, é na sala, onde tem um adulto vendo. A criança é facilmente iludida. Aí nós temos inúmeros casos de violência sexual via internet. Hoje nós temos câmera, som, né? Tudo pode acontecer e realmente causar danos aí irreparáveis às famílias. Mas a internet também, por outro lado, pode ser um canal de escoamento das denúncias, né? Via internet, e-mail, WhatsApp, mídias sociais de modo geral, que é possível que a vítima ou pessoas próximas à vítima façam vazar essas situações de violência para que as autoridades possam atuar quando a violência acontece dentro de casa. Então, se de um lado ela contribui para a violência, a internet também de outro lado pode ser um canal de empoderamento da família e de utilização dos instrumentos de proteção. Nós agradecemos a participação do promotor de Justiça da Infância e Juventude, Fausto Junqueira de Paula, que falou aí sobre esse Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Promotor, muito obrigada e um bom dia. Obrigado, Giovana. Obrigado à Rádio Jovem Pan pela oportunidade de falar nesse dia de um tema tão importante. Um grande abraço a todos.